Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Bom dia, ouvinte da Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Agora são 11 horas e 30 minutos e está no ar o Fora da Curva, sua dose diária de jornalismo, crítica e diversidade. Meu nome é Bruno Nogueira, eu sou professor da Universidade Federal de Pernambuco e eu não podia deixar de começar o programa de hoje anunciando uma das maiores perdas que a música brasileira certamente terá esse ano, que foi o falecimento ontem à noite do produtor musical Carlos Eduardo Miranda. Miranda ele foi responsável por apresentar o Brasil desde o Mundo Livre S.A. até a cantora Maria Rita. E eu fiquei lembrando da última vez que eu convidei Miranda para vir ao Recife e a viagem dele precisou ser cancelada em cima da hora, porque somente 2 hotéis na cidade tinham quartos que conseguiam atender a necessidade que ele tinha na época devido ao sobrepeso, né? E ambos os hotéis estavam sem quartos disponíveis. O Fora da Curva de hoje é um pouco sobre isso. Sobre como a gordofobia é algo que perpetua a perda de direitos também para um grupo que sofre um outro tipo de preconceito em nossa sociedade. E para conversar com a gente hoje sobre o assunto estão aqui Mari Cid, ela é designer, publicitária, criadora do blog Tem Tamanho Maior, e também com a jornalista e tatuadora Teresa Eichmann, idealizadora do projeto As Gordas Também Amam. Bom dia. Bom dia. Lembrando que você, ouvinte, pode mandar perguntas pela nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com/programa Fora da Curva e também pelo facebook.com/99universitária, que é o Facebook aqui da rádio. Lá também tem a transmissão em vídeo em tempo real dos programas e você também pode ligar. O nosso número é o 3879-5434, repetindo, 3879-5434. Eu vou abrir a conversa de hoje com um depoimento que o Fora da Curva recebeu. Tá no ponto aí? Então eu vou passar já para a conversa e depois eu puxo o depoimento para a gente ouvir, né? Bom, meninos, vou me reorganizar aqui porque a coisa desandou. Eu vou começar com uma pergunta que eu sei que é difícil, mas... vocês sentem dificuldades de encontrar empatia em outras minorias e outras lutas sociais para entender a necessidade de lutar contra a gordofobia? Bom dia. Bom dia. Oh, que impacto. Com certeza. A gente estava conversando sobre isso lá fora. Que o gordo, ele tem eu não sei se é porque a gente sofre com isso, que a gente tem essa perspectiva. Mas o gordo sofre... preconceito de grupos que sofrem preconceito. Então, pra gente, eu acho que é muito pior, assim. Eu tive contato com amigos de amigos que relataram que um amigo disse que era gordo, negro e gay, mas ele sofria preconceito principalmente por ser gordo. Então, eu acho que é justamente por causa disso. No meio gay, por exemplo... existe muito, e é bastante pesado essa questão da gordofobia. Porque tem um estereótipo, curto ao corpo, enfim. Eu acho que a gente tem que ter mais empatia entre as minorias e não nos atacarmos. Eu acho que faz parte de um trabalho em construção. A gente sofre tanto das pessoas que produzem as coisas de grande entretenimento, como das pessoas que deviam estar mais do nosso lado. A questão do gay, eu acho que é realmente muito forte na comunidade. Não só do gay homem, né? Da lésbica. Da lésbica também. E, infelizmente, ainda dentro do próprio feminismo, a gente ainda sofre um bocado. Tem algumas segregações, todo mundo fala sobre o feminismo branco. E, normalmente, esse feminismo branco também é o feminismo magro. Exato. Todo mundo aqui, se a gente pensar nas maiores representações do feminismo que a gente conhece, eu posso ter certeza que pelo menos 90% vai ser branco e magro. Mas que eu acho que são coisas que estão sendo debatidas. Eu acho importante a gente falar que essas minorias ainda reproduzem esse preconceito, mas elas estão muito mais abertas para começar a desconstruir esse tipo de coisa do que o resto da população. Porque senão fica parecendo que a gente tá aqui metendo pau. Então, não é isso, tá, nenhum. Eu acho que é uma coisa que precisa ser falado, porque exato. Existe, mas que ainda bem, assim, existe uma abertura um pouco maior.
Então, tá. Existe, mas num cenário de mudança. Isso. Exato. Num cenário de mudança positiva. Agora sim, a gente vai pegar a declaração da Flávia Durante. Flávia, ela é jornalista, DJ e ela é idealizadora do Bazar Pop Plus, lá em São Paulo. E ela falou um pouco sobre os desafios da luta contra a gordofobia. Oi, gente. Obrigada pelo convite para falar aqui no programa. Aqui é a Flávia Durante, criadora do Pop Plus, uma feira de moda plus size que acontece há 5 anos aqui em São Paulo. Bom, os maiores desafios na luta contra a gordofobia hoje no Brasil, na verdade, é divulgar ainda o que é a gordofobia, né? Porque muitas pessoas acham que isso não existe, nem sabem do que se trata ainda, ou fazem pouco caso, né? Falam que é mimimi, aquelas coisas que a gente está acostumado a ouvir aí nos comentários, né, da vida. Então, a primeira coisa é conscientizar as pessoas que isso é um problema que existe, é um preconceito sério que existe e prejudica as pessoas em vários âmbitos, né? Não só na moda, né, que é o meu segmento, como no mercado de trabalho, na questão de acessibilidade, de saúde, né, e na perda de direitos das pessoas gordas, né? Você fica, não é apenas sobre ser xingado, humilhado, mas perder os seus direitos de acesso ao transporte público, a equipamentos de saúde, a ser barrado no mercado de trabalho por ser gordo, né? Então, é um assunto que ainda tem que ser muito falado. Creio que esse é o maior desafio hoje, né? Que as pessoas gordas e os militantes sejam ouvidos, né? A gente vê vários eventos aí, campanhas com diversidade e quase nunca falam da pessoa gorda. Então, porque acho que o preconceito contra os gordos é a última fronteira a ser quebrada ainda. Então é bem legal que cada vez mais pessoas falem sobre isso. E Flávia falou aí dessa perda de direitos, né? Direito de usar transporte público, também falou dessas relações de trabalho, saúde. Mas antes disso tudo, essa também é uma luta contra é sobre também um dano psicológico, né? Que a pessoa sofre constantemente, né? De um comentário que muitas vezes alguém acredita ser bem intencionado e tem consequências que são bem complexas para quem escuta. Vocês podiam falar um pouco disso? Minha experiência própria é das pessoas chegarem pra gente comentar que se preocupam com a gente, que tem o cuidado, que é questão de saúde, que tá sempre pensando no melhor, mas de uma maneira tá agredindo a gente mentalmente, porque ao mesmo tempo que você tá se preocupando, que não está, na verdade, com a saúde do outro, você tá agredindo a saúde mental, que eu acho que é um dos fatores fundamentais sobre essa questão da gordofobia. A partir do momento que você quer ajudar alguém, você não pode agredir essa pessoa, seja verbalmente ou fisicamente, enfim. Quando você chega pra alguém e diz, você tá horrível, você vai ter problema no joelho, você vai ter problema na coluna por causa disso, você não tá fazendo aquela pessoa se conscientizar, você tá deixando aquela pessoa pra baixo. E eu acho que isso é uma mudança que tá muito enraizada ainda. A questão da saúde relacionada à gordura é absurda, assim. A questão do gordo não pode ser saudável. É um paradigma que a gente tem que quebrar todos os dias, assim, porque as pessoas engordam por N motivos. Ansiedade, anticoncepcional, transtornos alimentares, enfim, tem milhões de motivos para a pessoa engordar. E às vezes é o próprio organismo mesmo, o metabolismo, que não funciona de acordo com os outros. E aí as pessoas não sabem a origem dessa gordura, não sabem por que a pessoa está gorda, não se certificam de ajudar a pessoa em outros momentos e já vem criticando. Eu acho que essa é a questão que a gente tem que bater mais de frente, assim, porque nem todo gordo é saudável, nem todo gordo é não saudável. A questão é que um gordo é uma pessoa como qualquer outra pessoa. Você tem que cuidar da sua saúde como qualquer outro ser humano. Então, a partir do momento que você ofende alguém por causa disso, você também está ajudando essa pessoa a ir por água abaixo com a sua saúde mental. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que lembrar sempre, é isso, né? No meu trabalho eu fiz questão de deixar uma parte bem grande sobre essa questão da saúde, porque o argumento favorito do gordofóbico é dizer que está preocupado com a saúde do gordo. E ao mesmo tempo eu me preocupei de transformar meu trabalho é um site, né?
de transformar o site num espaço seguro para as pessoas que sofrem gordofobia. Porque a gente já está sendo esculhambado o tempo inteiro. O tempo inteiro. E assim, das pequenas coisas às grandes. A maior parte das mulheres que eu entrevistei tinha um histórico de gordofobia desde criança pequena. De ter 5 anos e o coleguinha chamar de gorda até ter 15 anos e os amigos numa festa da piscina tentarem afogá-la, assim, dar caldo. E o que elas mais falam é: eu não contei a ninguém porque eu achei que era culpa minha. Eu passei a vida inteira acreditando que eu precisava me desculpar por estar gorda. Então, só pra você ter uma ideia do peso psicológico que a gordofobia tem na vida de uma pessoa. A pessoa passa a vida inteira achando que tá errada e, ao mesmo tempo, ela não tem o que fazer. E, às vezes, condicionando sua própria vida a esse fator. Conheço muita gente que fala: quando eu emagrecer, eu vou fazer tal coisa. Quando eu emagrecer, eu vou ser feliz, eu vou ser bem-sucedida, Quando, na verdade, não é. A vida é um caminho e você tem que percorrer esse caminho independente de como o seu corpo esteja. Você tem que estar satisfeito com isso. O que eu falo muito lá no blog é que se você realmente não está satisfeito com o seu corpo, não se identifica com esse corpo, aí você muda de maneira saudável, mas por uma questão interna, não por pressão externa. Isso tem que partir de você. E você tem que fazer isso da maneira mais saudável e regrada e controlada possível, porque não adianta também você querer emagrecer e ter um distúrbio alimentar e, enfim, é uma bola de neve, assim. Você vai entrando num problema, saindo do outro, quando na verdade você podia estar bem. Eu acho que é muito sobre isso que a gente... E isso pega todo mundo, tá? Não é porque a gente tá aqui que a gente é a desconstruidona. Não, de jeito nenhum. Eu sempre quis ter muitas tatuagens e eu passei uns 5 anos esperando, porque eu queria ter uma aqui na costela. E eu dizia: não, mas aí se eu fizer agora, quando eu emagrecer, ela vai ficar distorcida. E eu demorei um tempo pra entender que, na verdade, não só não vou emagrecer, como não é um problema tão grande assim. Eu preciso fazer umas mudanças, eu talvez precise comer um pouco melhor, fazer uns exercícios. Mas isso não vai significar que eu vou ficar magrinha, porque não é meu biotipo, não é o biotipo da minha família. E não tem nada de errado com isso. Não é um pré-requisito para fazer outras coisas. Não é um pré-requisito para eu fazer de jeito nada. nenhum. Apesar da sociedade colocar cada vez mais como um pré-requisito para fazer tudo. Exato, que você só é feliz e bem-sucedido e, enfim, tudo se você for magro. E não só a felicidade, as questões do preconceito estrutural. Não tem como a pessoa ser feliz quando ela não consegue passar na catraca do ônibus, quando ela não consegue pegar um avião, quando ela não consegue alugar um quarto de hotel. Por mais que ela tenha uma mentalidade boa, a sociedade tá lá, batendo nela o tempo inteiro. Um dia desses eu fui pra praia, eu saí da praia toda arranhada, porque eu não cabia na cadeira. Então, tipo, a cadeira tava minúscula, minha bunda não cabia na cadeira, e eu saí de lá toda arranhada. E depois eu fiquei pensando, tipo, pra mim, todo dia é uma batalha, assim, de eu acordar e me amar. E eu saber que isso daqui é uma parte de mim e que eu tô feliz com isso. Tipo, eu não tenho problemas. Mas quando você passa por essas coisas, querendo ou não, sua mente fica sabotando. Tipo, porque você tem que passar por isso? Quando, na verdade, eu não deveria passar por isso, porque o mundo deveria estar preparado pra mim. Não porque eu tenho que emagrecer pra me adaptar àquela cadeira. A cadeira que deveria estar adaptada pra mim. A mesma coisa são as roupas. Sim. A questão da moda... Banheiro público também, né? Exato. A questão da moda, por exemplo, é muito excludente, assim. Eu tenho... Além de ter a própria gordofobia, a própria estereotipização, o gordo, por exemplo, a gorda mulher... geralmente tem seios fartos. Eu sou gorda, mas eu não tenho seios. Então, pra mim, é outro problema encontrar roupa. Fora que as grandes marcas, agora que estão começando a rever seus conceitos e dispor de roupas para números maiores que 50, por exemplo. Mas mesmo assim, são normalmente modelos diferenciados, né? Sim. Exatamente. Tem a coleção normal... E tem a coleção plus size. Então, uma calça que custa normalmente R$100, se for plus size, vai custar 150, 200. É verdade. Tereza, você falou uma coisa que eu achei bem interessante, de volta a essa questão da pressão psicológica, que realmente, de fato, quando a gente coloca a criança na questão, é um outro grau de complexidade, né? Porque essa pressão psicológica, ela muitas vezes vai ser silenciosa.
né? E eu até resgatei um dado aqui que é interessante dentro do que vocês falaram, de uma pesquisa que foi realizada que diz que 30% das pessoas que estão dentro do IMC considerado padrão, ideal, não são pessoas saudáveis. Né? Então não apenas eu acho que é uma coisa importante ser reforçado também, né? De que ser magro também não é sinônimo de ser saudável. Exatamente. Inclusive, eu acho que um dado muito importante, só bem rapidinho. O IMC foi criado em 1832, gente. E a gente não sai desse dado. Tipo, nunca foi atualizado. Nunca foi recontextualizado. Adaptado, né? Só pra quando a gente falar de IMC, a gente lembrar disso, talvez só pra ter uma ideia do quão O mundo muda, a alimentação muda. bizarrinho é. Eu tenho que dizer pra mim, eu já fiz cirurgia de redução de estômago e eu achei interessante uma coisa que você falou. Eu tenho várias tatuagens, né? E eu só me sentia vontade de fazer tatuagem depois que eu emagreci. Parecia que só era certo fazer depois disso. Me parece que não apenas é mais fácil pra gente que é homem ser gordo, como existe até uma certa celebração disso, né? O orgulho do bucho, aquela coisa que é um homem barrigudo, ele tem muita história pra contar. A gente pode dizer que a gordofobia é também uma forma ainda mais complexa de machismo. Ano passado, ficou viral a ideia do dead body e o cara sarado e o cara que tem um corpo de pai. E aí eu vi vários vídeos mas o que as mulheres preferem? Aí tinha muito tipo, a mulher prefere se for só pra se pegar um cara saradão. Mas elas confiam mais no cara gordo. Porque um cara gordo é aquele cara que primeiro diz que é ok o cara ser gordo e a mulher não. E segundo, ao mesmo tempo, nossa, como assim? Você vai dizer qual é o caráter da pessoa porque ela tem um buchinho de cerveja ou não? Mas aí até quando as coisas são gordofóbicas, pro homem elas tendem a dar uma suavizada, a melhorar um pouco. E a mulher gorda é só esculhambada. Sempre. Desde sempre eu ouvi, desde que eu engordei, que você nunca vai arrumar um namorado assim. Porque homem não gosta de mulher gorda. Seu rosto é tão bonito. Seu rosto é tão lindo porque você não emagrece. E desculpa a sociedade, mas eu tô muito bem casada hoje. E eu acho que existem sim pessoas que enxergam o corpo gordo como bonito. E eu acho que essas pessoas devem ser celebradas, sendo bem sincero, porque é absurdo, assim, como a sociedade impõe o contrário. Como o gordo é feio, o gordo é derrotado. E não só é feio, né? O gordo, principalmente a mulher, né? Eu acho que fugi um pouquinho da pergunta. Tem muito do machismo, sim, porque a mulher gorda, não só ela não se cuida, ela não se importa, ela é preguiçosa, como ela é fácil. Exato. Porque mulher é carente, então se ela não tá tendo a atenção necessária, ela vai dar pra todo mundo. Tem o fetiche em cima da gorda. E tem o fetiche da gorda. Que existe do gordo também, mas assim, que em mulher é muito mais frequente. Eu dei uma pesquisada, porque no meu trabalho depois eu quis falar sobre o lado B. As pessoas que lutam contra a gordofobia e que trazem coisas positivas para esse debate. E aí o meu professor, né, o meu orientador do TCC, perguntou, mas por que você não fala sobre as pessoas que gostam de mulheres gordas? Mas, a gente não quer ser amada porque a gente é gorda. A gente quer ser amada independente da gente ser gorda ou magra. Porque a gente é um ser humano. A gente é uma pessoa ser gordo massa. é um detalhe, exato. E no caso dos relacionamentos, esse machismo é sempre... Ou eu não pego gorda porque é velho. Ou eu pego gorda porque ela é fácil, ela vai fazer o que eu quiser. Porque eu tô dando o mínimo de atenção. E ela não tem atenção de ninguém. E ela ou eu vai pego gorda pés. porque ela é um pedaço de carne que eu tenho esse fetiche na minha vida, que é pegar gorda. Exato. É muito difícil você ver uma pessoa... Não é impossível, é claro, você tá aí com seu marido, né? Mas assim, que... eu amo a minha mulher... Só. Ponto. Não é eu amo a minha mulher, gorda. apesar dela ser gorda, nem eu amo minha mulher porque ela é gorda. Eu só amo minha mulher porque ela é minha mulher. Ela é massa, eu gosto Exatamente. Sempre tem um complemento na Exato. frase, né? E eu acho que nesses relacionamentos tem uma defesa eterna, né? Deve ter amigo do seu marido que deve perguntar alguma coisa. Com certeza. Ou quando um é magro e o outro é gordo no relacionamento, sempre tem, mas por que você tá com essa pessoa? Vocês são tão diferentes. Ele aceita você como você é. Porque também ninguém fala, por que você tá com a gorda? Não, mas vocês são tão diferentes. Vocês têm um estilo de vida parecido. Aí você vê o magro tá lá, deitado no sofá o dia todinho, e a outra pessoa que é gorda tá se exercitando. Exato. E como já foi dito aqui, isso de fato também afeta relações diárias de trabalho.
né? Onde a gente tem esse cenário onde a pessoa é totalmente capacitada para um trabalho, para fazer alguma coisa, mas perde oportunidades por ser gorda ou ser gordo, sem muita justificativa. Você estava até falando de um dado sobre isso, né? Por que existe, do ponto de vista de vocês, no ambiente de trabalho, de onde é que vem tanta intolerância ao corpo gordo? Saiu uma pesquisa em 2011, numa matéria da Globo, que 7 em cada 10 empresários preferem não contratar gordos. Eu acho que primeiro tem aquele mesmo lance da saúde. A gordo sempre fica doente. E aí eu vou ter que ficar dando licença médica para esse gordo e ele não vai trabalhar. Exato. Segundo, que acham que todo gordo é preguiçoso. Então ele vai fazer o mínimo necessário do trabalho e não vai fazer as coisas. Não vai se esforçar. E em todo tipo de trabalho que liga com a imagem, seja atendimento ao cliente, seja dentro do próprio jornalismo, qualquer coisa que a imagem da pessoa é a primeira coisa que se vê da empresa, o gordo automaticamente não entra. Exato. Dá até para conectar, na verdade, 2 assuntos que a gente já teve aqui no Fora da Curva, lembrando pro ouvinte que nossos programas eles seguem disponíveis lá no YouTube, né? Vocês podem acessar. A gente estava conversando sobre o acesso aos nossos dados, né? De como isso pode afetar no futuro o mercado de trabalho, onde você precisa comprar um remédio X, um remédio Y, e isso já pode se tornar um problema futuro, quando a pessoa já vê tua ficha e fala, compra esse remédio, deve ser gordo. Então pode não chegar nem não chegar nem na entrevista. É verdade. Né? A gente já falaram um pouco sobre isso, né? A gente vê muito trabalho hoje de fato de representatividade na moda, né? O próprio caso da Flávia, que falou com a gente ainda aqui no começo do programa. Ela faz um bazar que é todo voltado para isso. Eu queria saber da opinião de vocês sobre essa representatividade na mídia. E como é que as pessoas gordas aparecem hoje em novelas, filmes, séries de TV? Tá bem nessa área ou é um ponto que precisa ser trabalhado? Eu acho que tá melhorando, mas tá bem longe ainda de ser o ideal. Há algum tempo, de uns 2 anos pra cá, essa história da representatividade tá muito em foco. Então, você já vê propagandas na TV com pessoas gordas. Você vê na web, você vê impresso, mas também existe dentro do mercado plus size a própria estereotipização do gordo modelo. Não existe. Para ser modelo, você tem que ter um corpo. Para ser mulher, você tem que ter um corpo violão. Você não pode ter muita barriga. Então. É o gordo que tem muito peito, muita bunda. E exato. pronto, que é só, na verdade, um magro um pouco mais gordo, que na verdade não chega a ser gordo que a gente tem em mente. O modelo nem usa as roupas policiais. Exatamente. Elas usam o G ou o GG. Que na verdade não representa. 44. A calça 44. Tem muitas marcas que pecam muito nesse sentido, que falam, a gente atende ao público plus size, e quando na verdade não atende. Plus size não é que investe GG. A gente quer ter mais opções além disso. Para ser plus size, por exemplo, eu acho, tipo, no mínimo, você tem que produzir do 46 ao 56, no mínimo. De preferência até os 60. Né? Exatamente. Então, tem muita gente pegando essa onda da representatividade e dizendo que pega essa bandeira e levanta como se fosse sua, mas na verdade não. Fazendo o mínimo possível. Fazer o mínimo possível. E a questão de dentro da moda, por exemplo, é surreal, assim, porque tem o fator preço, tem o fator modelagem, tem o fator, enfim, tem várias coisas que influenciam nesse processo. Então, se você se vê representada no modelo ideal gorda, você não se vê representada. Eu não me vejo. Então, ainda tem muito o que se andar, assim. Na televisão, por exemplo, a gente estava comentando que o gordo é sempre o personagem da galhofa. O gordo nunca é um personagem sério, com a reputação, ou tipo alguém, um protagonista, por exemplo. Ele é sempre um coadjuvante e sempre é o personagem da galhofa. Então, acho que a gente tem que mudar muito isso. No cinema, já temos mulheres gordas fazendo os personagens importantes, mas sempre como coadjuvantes, nunca como protagonistas. Então, quando são protagonistas, elas são comediantes. Sempre algum filme de comédia volta para a história da galhofa. A gente tem que mudar. Que o gordo não pode ser valorizado pela pessoa. Ele tem que ser
muito simpático, muito engraçado, que é pra compensar o fato dele ser gordo. Exato. Tipo, é um favor pro mundo que o gordo tá fazendo em ser simpático. Quando, na verdade, o gordo é uma pessoa como qualquer outra pessoa. Ela pode ter bom humor, mau humor, ser chata, ser legal, que... Pode ter um dia que ela tá de saco cheio, não tá querendo fazer Exatamente, piada. Pode ser que ele não faça piada nunca, porque não gosta. Exatamente. Ah, você é gordo, conta piada pra mim. Isso não existe, minha gente. Eu sou um palhaço, não faço stand-up, enfim. Né? Acho que a gente tem que mudar muito isso ainda. Mas a gente consegue ter algum bom exemplo, né? Porque acho que uma coisa que está implícita em toda a conversa da gente aqui é uma relação de autoestima também, Sim. né? Você se sentir bem representado mexe muito com a autoestima de quem está assistindo aquilo ali. Pensando ainda na mídia, a gente consegue lembrar bons exemplos, assim, de um bom caminho a se seguir. Com certeza. Recentemente, algumas marcas estão levantando essa bandeira com louvor. A Avon, eu sinto sempre, porque estão pegando pessoas que realmente são gordas, realmente representam essa parcela. Eles fizeram um comercial recentemente com a Alexandra Gurgel, que é uma pessoa no Instagram, uma digital influencer, que recentemente ela teve envolvida numa polêmica com o Danilo Gentili, né? Justamente sobre essa questão do gordofobia não é piada. E aí a Avon tomou essa bandeira e botou ela no comercial de maquiagem. Achei sensacional, porque ela não tem o estereótipo da gorda magra. Ela é gorda, ela não tem cintura, enfim. E ela é linda. E eu acho que, tipo, isso é um exemplo que a gente tem que começar a seguir, assim. Vou deixar eu dar a palavra, porque se deixar me empolga aqui, desculpa. Não, eu acho que a gente tem alguns nomes, a própria Flávia. Tem alguns sites, alguns blogs muito bons. Eu gosto do Beleza Sem Tamanho. Maravilhoso. Mas eu acho que ainda é muito obscuro. Sim, a gente aqui conhece, porque a gente faz parte. Mas são poucos os nomes que têm um espaço na mídia tradicional. Exatamente. Não porque essas pessoas que estão fazendo esse trabalho não querem, mas porque esse espaço nunca é dado. Exatamente. Mas eu acho que é um trabalho assim que a gente tá aos poucos chegando em algum canto. A gente tem um exemplo, por exemplo, acho que foi há uns 2 anos atrás isso, que Gil Romano, que é uma das blogueiras plus size mais famosas, ela estampou a capa da Elle Brasil pelada. E, tipo, pra mim foi sensacional, porque como eu tô dentro desse nicho e, tipo, eu me incluo, eu acompanho, fiz, caramba, eu me vi representada ali. Tem uma mulher gorda, pelada, numa revista de moda internacional. Então, tipo, pra mim foi... bem tradicional, né? E bem tradicional, exato. Então, tipo, pra mim foi sensacional. E eu saí espalhando isso pra todo mundo e todo mundo perguntava, quem é Gil Romano? Tipo, eu sabia porque eu tava naquele meio, mas, tipo, é aí que a gente tem que entrar. Eu acho que é essa questão. Do mesmo jeito que tem várias digital influencers que todo mundo conhece, porque a plus size não é conhecida Da mesma forma, sabe? Tipo, é uma pessoa como outro qualquer, com uma influência igual ou maior, dependendo do público. Enfim, é essas questões que a gente tem que levantar sempre. A gente tá com um comentário aqui de um ouvinte, que é a Ju Dolores, né, que ela fala... Da Marcha das Vadias. Ela já esteve aqui no programa, inclusive. Precisamos entender como a pressão estética e a gordofobia fazem mal para as pessoas, especialmente as mulheres. Além de machucar, de afetar a saúde mental, a saúde física sofre muito com a não aceitação. A busca pelo padrão é muito cruel. E aí vocês estavam falando, surgiu várias vezes aqui ao longo da conversa, mas vocês falaram um pouco aí do trabalho que vocês fazem, né? Vocês dois têm projetos que são ligados diretamente contra a gordofobia. Eu queria que vocês apresentassem um pouco aos ouvintes, explicassem o que é esse trabalho que vocês fazem. O meu trabalho se chama As Gordas Também Amam. É uma reportagem especial de web. Foi o meu TCC da faculdade da Católica. Tem página no Facebook também, se quiserem procurar. Eu comecei com a proposta de criar esse espaço seguro e falar sobre as consequências psicológicas da segregação. Porque não se enganem, é uma segregação, gente. E aí, quando eu comecei a pesquisar, eu comecei a ver o quanto afetava muito mais a mulher e acabei fazendo esse recorte de falar apenas sobre a gordofobia nas mulheres, com as mulheres. E além desse espaço, que tem vários depoimentos, eu entrevistei várias pessoas e tentei entender de quando isso começou, como a pessoa reage a isso. Vi algumas pesquisas, tem inclusive uma pesquisa da Universidade da Califórnia que mostra que gordofobia, você chamar a pessoa de gorda
e colocar ela para baixo, na verdade, faz com que ela tenda a engordar ainda mais, a se excluir socialmente, a ter depressão, a ter transtornos alimentares, do que essa ideia de, eu tô dizendo pra fulana que ela é gorda pra ver se ela cria coragem e emagrece. Isso não existe. E aí, quando eu entrei nessa parte das consequências psicológicas reais e não individuais, né? Que eu acho que também é importante falar que a gordofobia não é um caso individual. Não é o que eu sofri mais jovem, não é o que ela sofreu, não é o que você sofreu. É uma coisa que é todo mundo. Que é estrutural e que todas as pessoas gordas passam por coisas semelhantes. E essa coisa da saúde ficou muito forte. Então, eu também reservei uma parte grande do site para falar sobre a questão de saúde. Que é não me falem sobre saúde. Que o comentário das pessoas gordofóbicas não é para ajudar de verdade. Não ajuda, é provado. E é simplesmente uma ilusão você achar que a pessoa gorda só é gorda porque quer, porque come mal, porque não se exercita, porque o IMC fala que é. Então, eu tenho esses dois pontos principais no meu trabalho, que é tentar desfazer esses mitos da saúde e, ao mesmo tempo, tentar deixar um espaço seguro para essas mulheres saberem que elas não estão só, que é uma segregação e que muita gente passa por isso e que elas não têm culpa de serem gordas e que elas não precisam se desculpar, que, na verdade, a gente precisa começar a fazer com que as pessoas entendam que isso não está certo. Falar pra gente que a gente é gordo e que a gente merece menos não está certo e não vai ser mais aceitável. Com certeza. Tô com esse seu trabalho aqui aberto, aí tem vários depoimentos, tem uma frase que chamou a atenção porque conecta um pouco com o que a gente tava falando no começo, que é da Maria Isabel, de 17 anos, que diz: quando eu era mais nova, eu ia com meus avós comprar roupas e eles sempre diziam que precisavam emagrecer para que as coisas bonitas coubessem em mim. Eu acho que é um contexto que a gente não falou aqui, mesmo da criança, do adolescente ou do adulto, de como essa gordofobia vem de dentro de casa também, né? Muitas vezes. A criança, às vezes, está com o avô, está com o tio, está com os primos. Eu acho que é a pior parte, porque quando você vê o exemplo na rua, são pessoas desconhecidas, mas quando você sofre isso dentro de casa, de alguém que você ama e você tem contato diário, é muito doloroso. Minha mãe já mudou muito a cabeça dela em relação a isso, mas não foi, ela vinha pra mim e falava: você tá gorda, isso vai fazer mal pra sua saúde, nananana. E esse trabalho que eu fiz melhorou muito a cabeça dela, mas eu sei que, do mesmo jeito que ela pensa, várias pessoas pensam da família. Aconteceram alguns episódios comigo dentro da família, que é praticamente toda de obesos, de gordofobia. E é absurdo, porque o lar, a família, seria um lugar que você deve se sentir seguro. Então, se você não se sente seguro ali, você vai começar a achar que o que tá errado é com você e não com os outros. Acho que essa questão sempre deve ser debatida. Eu acho que todo mundo que eu entrevistei ao longo desse trabalho, pelo menos uns 80% tinham algum caso de gordofobia dentro de casa. Das pequenas coisas, né? De, nossa, você tem um rosto tão bonito porque você não emagrece, até, olha, eu não vou comprar isso pra você porque você tá gorda. Você, criança pequena, e a mãe dizer: não, você precisa começar a comer só salada porque você tá muito gorda. E normalmente são famílias de tendência, são famílias que têm outras pessoas gordas ou que têm a maioria gorda, mas que, do mesmo jeito que essa mãe falou pra criança desde pequena que ela precisa emagrecer, provavelmente a mãe dela também tá dizendo a ela desde criança que ela precisa emagrecer. E é um círculo vicioso que é muito difícil de sair, e é um dos motivos de por que a gente precisa conversar sobre isso. Quando uma pessoa na internet, um fake, qualquer coisa da vida, chega pra mim e diz: nossa, você é muito gorda, você é mal amada, por isso que você tá aí reclamando da vida, não me incomoda tanto. Eu fico tipo: quem é essa pessoa? Tipo, que é cansada da minha vida. Mas quando vem de alguém de perto, e que não é só família, às vezes é amigo, a gente tem mania de ter umas amizades tóxicas por aí, né? O próprio relacionamento. Eu já tive namorado que deu a entender que eu não podia terminar com ele porque do jeito que eu tô gorda, eu nunca ia conseguir outro namorado. E olha que, gente, eu não sou essa gordura toda. Tem gente que sofre muito mais do que eu. Eu já tive um ex-namorado que chegou pra mim e fez: como é que você vai engravidar desse jeito, gorda? E o pior é que no momento que a pessoa fala: véi, é muito difícil você não acreditar
Que é aquela pessoa que tá ali, que sabe da sua vida, que lhe conhece e derruba, pô. Mas, Mari, pra dar tempo, o teu trabalho. Como é que ele é? Ou tem tamanho maior? O blog surgiu dessa peregrinação diária. Tipo, de onde veio o nome do blog foi mais ou menos isso. Porque eu entrava todas as lojas, fazia, tem tamanho maior, porque essa roupa aqui não vai dar em mim. E aí eu pensei, pô, eu passo por isso diariamente, eu tenho que ajudar as pessoas que também passam por isso. E aí eu comecei a escrever, inicialmente era pra ser sobre moda, mas tipo, eu não sou o estereótipo da blogueirinha, eu não tenho paciência, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada pra isso. Então, se tornou muito mais um blog sobre comportamento. A gente traz essas discussões, quebrar esses paradigmas de que gorda não pode ter cabelo curto, eu tenho cabelo curto, gorda não pode usar listra, gorda não pode ir pra praia de biquíni. Enfim, a gente tem que combater isso. E aí, o blog é muito sobre isso. Eu posto sugestões de lingerie, marcas especializadas em tamanhos grandes, biquíni, enfim. A gente também traz discussões sobre esses assuntos, casos de gordofobia. Recentemente eu postei uma matéria sobre uma mulher gorda que saiu pelo mundo fotografando a reação das pessoas ao corpo dela. E é sempre tipo uma reação ou de nojo, ou de medo, ou de galhofa e fica rindo, enfim. Rola um medo, né? Eu não sei de onde vem. Não sei porquê. Você acha que a gente vai atacar eles? Vai comer a pessoa e vai engordar mais. Não sei o que é isso, mas enfim. E aí o blog surgiu dessa necessidade e eu vejo hoje que, tipo, tá funcionando. Tem muita gente que chega pra mim e diz: ai, Mari, mudei minha cabeça por causa de alguma coisa que você escreveu, ou porque eu vi aquela matéria e achei sensacional. E isso que motiva a gente a continuar nesse caminho, porque é difícil, viu? É muito difícil manter firme. Né, cansativo, gente, infelizmente nosso tempo encerrou, né? É uma pena sempre quando acaba, mas eu quero agradecer a presença de Mari e Tereza aqui na nossa conversa. Muito obrigado. Agradecemos o convite também. E eu acho que vale a pena lembrar com essa conversa de hoje que empatia é definitivamente uma das moedas do futuro, né? Se você que escuta o Fora da Curva, você que nos acompanha, lembre sempre de praticar empatia, ver o outro lado no seu dia a dia, né? Quero lembrar para vocês que o programa de hoje tem reprise às 9 horas da noite aqui na Rádio Universitária, sua rádio pública, e também será reprisado na sexta-feira, 30 de abril, devido ao feriado da Semana Santa. Mas o Fora da Curva volta na segunda-feira, ao vivo, com a apresentação de Adriana Santana, na sequência de mais uma demissão em massa que um grande jornal da cidade acabou de fazer, né? Acho que entre ontem e hoje. E aí a gente vai questionar quanto equivale um jornalista. O programa de hoje, ele contou com Natália Cruz e Débora Oliveira nas redes sociais. Teve produção de Edi Rodrigues, roteiro e locução minha, Bruno Nogueira, e os trabalhos técnicos são de Marco da Lata. Uma boa tarde e um bom fim de semana para todos e para todas. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia, do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.